Meus irmãos, no livro de Malaquias, e o nome Malaquias significa meu mensageiro, o anjo do Senhor, o profeta Malaquias é aquele que tem a responsabilidade de trazer a palavra ao povo de Deus. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e Malaquias tem a tarefa de chamar o povo do arrependimento para a verdadeira adoração. Malaquias tem a tarefa que no Novo Testamento nós chamamos tarefa do Espírito Santo. Ele tem a tarefa de convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tarefa não apenas de Malaquias, mas foi a tarefa também de todos os outros profetas. E o culto a Deus, meus irmãos, é um dos temas centrais dessa profecia de Malaquias. Outro tema central que nós veremos depois é o dia do Senhor. Na mensagem de hoje, nós veremos como nossas escolhas de casamento afetam nossa adoração, nosso serviço ao Senhor. Isso, meus irmãos, para o bem ou para o mal. As nossas escolhas de casamento afetam a nossa adoração e afetam também as próximas gerações. Casar-se é uma decisiva decisão. E nós vemos, meus irmãos, que os homens falham muitas vezes na sua escolha de casamento. Muitos homens pecaram contra Deus no que tange ao casamento. Quando nós olhamos, por exemplo, lá para Gênesis, capítulo de número 6, nós, abrindo as escrituras ali no livro de Gênesis, nós vamos ver que há duas sementes muito claras, que é a semente do homem e a semente da mulher, a semente de Deus e a semente da serpente. Mas chega um momento ali em Gênesis capítulo 6, que diz que os filhos dos homens, os filhos de Deus, começaram a olhar para as mulheres que eram filhas dos homens. E os filhos de Deus se casaram com elas. E ali, meus irmãos, começou a perverter a religião, começou a perverter-se a verdadeira adoração. E Deus então diz que desgostou-se dos homens, porque percebeu que eles eram carnais. Então, desde lá do livro de Gênesis, nós vemos que os homens pecam contra Deus nessa questão do seu casamento. Mas nós vemos que mesmo homens santos pecaram contra Deus nesse sentido. Por exemplo, Abraão, depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, uma mulher que não era ali, uma mulher que não tinha a mesma fé dele, e depois ele teve problema com os seus filhos, tendo que dar toda a sua herança somente para Isaac. Mesmo Moisés, o grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher cuxita, e por causa disso ele foi questionado na sua autoridade, porque se casara com uma mulher cuxita. E Salomão, meus irmãos, quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo de número 11, a partir do verso de número 1, nós vemos que Salomão, dado certo tempo da sua vida, ele começou a se casar com muitas mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E perverteram o coração de Salomão de uma tal forma que ele chegou até mesmo a fazer templos para adoração de deuses falsos. E ele até mesmo adorou esses deuses falsos, porque as suas mulheres lhe perverteram o coração. Então essa questão do casamento é uma questão que a Bíblia trata com muita seriedade. Em vários textos bíblicos, vários profetas falaram a respeito disso. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, e antes de continuar, sabendo que alguns podem se sentir desconfortáveis, deixe-me dizer aqui algumas coisas. Primeiramente, os pecados com respeito ao casamento. Nenhum pecado com respeito ao casamento é pecado imperdoável. Portanto, se você se identificar com alguns desses pecados, saiba que a misericórdia é da parte de Deus. Amém, meus irmãos? O profeta Malaquias, quando ele traz essa palavra, ele está trazendo essa palavra como uma advertência para o povo de Deus. Uma advertência, chamando o povo de Deus ao arrependimento.
Então, se nós pecamos, há da parte de Deus misericórdia para nós. Em segundo lugar, se você não cometeu nenhuma falta das que o profeta Malaquias nos apresenta, cuide para não cair, cuide para não cair. Nós precisamos ser humildes, porque a Bíblia diz que aquele, pois, que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Se alguém pensa que está de pé, porque o apóstolo Paulo diz dessa maneira? Porque, meus irmãos, se estamos de pé, não é porque somos fortes, mas é pela graça do Senhor somente. É pela graça do Senhor somente. É o Senhor quem nos sustenta. Então, se alguém está de pé, não deve se envaidecer de forma alguma, mas deve saber que é Deus quem o sustenta. Isso, meus irmãos, é misericórdia e graça do Senhor. Então, se você cometeu alguma dessas faltas, vá para Cristo, busque arrependimento. Não há pecados no casamento que sejam pecados imperdoáveis. Se você não cometeu nenhum desses pecados, ore a Deus para não cometê-los, porque é muito dolorido quando caímos em algum pecado, como desses que o profeta Malaquias nos descreve aqui no capítulo de número 2. O casamento bíblico, meus irmãos, o casamento bíblico é uma aliança sagrada. Amém, igreja? Por que eu cito o casamento bíblico? Porque algumas pessoas não creem nas Escrituras. Mas se você crê nas Escrituras, e você busca para a sua vida um casamento bíblico, saiba que o casamento bíblico é uma aliança sagrada, estabelecido por Deus desde o Éden, sendo aceito por Ele somente por pessoas do sexo oposto. Deus ordenou para o seu povo que o casamento seja por toda a vida, podendo somente a morte separar o casal. Deus ordenou que o leito do casamento, que o leito conjugal, deve ser sem mácula, ou seja, sem traição. Deus ordenou que o casamento seja somente no Senhor, ou seja, os crentes devem casar-se somente no Senhor. Para quê? Para que não aconteça o que aconteceu lá em Gênesis 6. A verdadeira adoração a Deus e a religião sejam corrompidas. Para que não aconteça o que aconteceu com Salomão, que foi capaz de deixar a adoração do verdadeiro Deus, sendo o homem mais sábio do Antigo Testamento, para passar a adorar falsos deuses. Então o casamento deve ser somente no Senhor, entre pessoas da mesma fé cristã. Problemas no casamento afetam a nossa adoração mais do que muitos imaginam. Afetam a adoração dos filhos. Temos que deixar claro que não há preconceito com pessoas de outras religiões, mas há uma questão de fé e de lógica. O profeta Amós diz, no capítulo 3, verso 3 da sua profecia: como andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? E nós estamos falando, meus irmãos, de um andar espiritual. Como andarão espiritualmente dois juntos, se não houver acordo entre eles? Se o cristão se casa com uma pessoa não cristã, ele vai estar sozinho espiritualmente. Vai tomar as suas decisões sozinhos, vai se ajoelhar para orar sozinho. Por quê? Porque ambos não têm a mesma fé. E o Senhor Jesus também ensinou, Mateus capítulo 12, a partir do verso de número 25, que um reino dividido não permanecerá, não subsistirá, não prosperará. E nós estamos falando, igreja, num sentido espiritual. Então olhemos para o que nos diz aqui o profeta Malaquias, e observando aqui o contexto da profecia, nos parece que tanto os sacerdotes quanto também o povo estavam cometendo esse pecado. Então não era um pecado os pecados que Malaquias vai nos listar aqui, não eram pecados apenas, vamos dizer assim, do povo, mas eram pecados também dos sacerdotes, o que estava deixando Deus bastante entristecido, bastante irritado. O profeta, ele nos apresenta aqui uma lista de faltas. Entre essas faltas, o divórcio sem motivo bíblico. Aliás, meus irmãos, muitos entendem que o adultério é um motivo bíblico para o divórcio. Você pode até pegar esse gancho, mas na verdade não há um real motivo para o divórcio. O motivo para o divórcio, no final das contas, sempre é a dureza do coração.
Mas o profeta também fala aqui, em segundo lugar, a respeito de traições conjugais, infidelidade. O profeta também acusa o povo de divórcios, onde o marido deixava a mulher crente para se casar com uma descrente. Olha só, o marido deixava a mulher crente para se casar com uma descrente. E o profeta também acusa o povo de casamentos com mulheres que não tinham a mesma fé. Os problemas, meus irmãos, de hoje, na verdade, são antigos, desde Gênesis capítulo 6. O culto estava sendo afetado, a pureza da religião estava sendo afetada, e isso diz respeito às nossas famílias. Veja ali o capítulo 2, o versículo de número 10. O nosso primeiro ponto: Deus fez uma aliança antiga com os nossos pais. Deus fez uma aliança antiga com os nossos pais. Capítulo 2, versículo de número 10. Vamos ler juntos, igreja? Malaquias capítulo 2, verso 10. Vamos ler juntos? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Veja que na última linha do verso 10 ele fala sobre a aliança dos nossos pais. Deus fez uma aliança com os nossos pais, pais da fé. Quem são os nossos pais da fé? Abraão, Isaque, Jacó e também, subentende-se aqui, Moisés. Deus fez uma aliança com os nossos pais. Os irmãos se lembram que quando Abraão foi achar uma esposa para Isaque, Abraão disse ao seu servo: não das filhas dessa terra, vai buscar lá na minha terra, mas não nas filhas dessa terra. E depois nós vemos, meus irmãos, que o povo de Israel, ele cresceu com essa mentalidade, de que deveriam buscar para si mulheres da mesma fé. E em Deuteronômio, capítulo 7, versos 3 e 4, Moisés diz: não te aparentarás com mulheres estrangeiras, idólatras, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O fato, meus irmãos, é que se algum judeu, naquele tempo, desejasse se casar com uma estrangeira, ele deveria primeiro buscar a conversão dela. Só depois de convertido, então, ele poderia ou deveria se casar com ela. É o que nós orientamos ainda hoje. Nós orientamos: olha, você vai se casar com alguém? Procure ver se essa pessoa, de fato, entregou a vida ao Senhor. Então, você que já se casou aí com alguém que não tem a mesma fé, como eu disse, isso não é um pecado imperdoável, mas tenho certeza que todos aqueles que cometem esse pecado carregam as consequências por muito tempo. Talvez você diga: pastor, olha, para mim deu certo, porque no final o meu cônjuge acabou se convertendo. Mas muitos aqui têm o seu cônjuge que ainda não se converteu e que pode ser que não venha a se converter. Então, nós temos que estar atentos, porque quem ainda não se casou deve observar aquilo que nos diz o profeta. Deus, meus irmãos, fez uma aliança com os nossos pais. Veja ali o verso de número 10. Deus fez uma aliança com os nossos pais. E todas as vezes que alguém se casa com aquele que não tem a mesma fé, ele profana a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, e que depois foi pronunciada por Moisés. E o que é profanar aqui? Profanar é tirar do sagrado e tornar comum. Porque a ideia que Deus nos dá, meus irmãos, é que quando nós nos casamos com aquele que tem a mesma fé que nós mantemos uma linhagem santa. Mas quando nos casamos com uma pessoa que não tem a mesma fé que nós tornamos a nossa linhagem uma linhagem comum. Ainda que o apóstolo Paulo diz que os nossos filhos serão santos se nós os consagrarmos ao nosso Deus. Então, meus irmãos, essa é a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui. Deus fez uma aliança com os nossos pais.
E quando nós escolhemos nos casar com alguém da mesma fé, nós estamos, na verdade, olhando lá para o passado. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Há uma palavra estabelecida por Moisés, e como crente que sou, vou me alinhar a eles, não vou quebrar essa aliança que Deus fez lá com os meus antepassados da fé, porque nós, meus irmãos, temos a mesma fé de Abraão. Amém, igreja? Nós temos a mesma fé de Abraão, e é pela fé que nós seremos justificados. Deus se queixa aqui, através do profeta, de 3 pecados no casamento e contra o casamento. É interessante nós observarmos isso, porque, primeiramente, Deus se queixa do casamento misto. Ele chama esse tipo de casamento de casamento com adoradores de Deus estranho. Veja ali o capítulo 2, o verso de número 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Veja, meus irmãos, que o profeta, ele usa aqui 3 expressões muito duras. Ele diz que Judá, o reino de Judá, o reino do sul naquele tempo, o reino do sul, o reino todo estava agindo com deslealdade, estava cometendo abominação, estava cometendo profanação. Por quê? Verso de número 11, final do verso de número 11. Porque os filhos de Judá estavam se casando com adoradoras de deuses estranhos. Então, meus irmãos, há um peso na palavra do profeta. Há um peso no coração do povo de Deus. Há um peso no coração. Nós, meus irmãos, devemos levar muito a sério essa questão do casamento, porque nós somos povo que Deus separou para Ele mesmo e para a sua glória. Amém, igreja? Naquele contexto ali, no contexto dos judeus, era algo muito grave se casar com alguém estrangeiro e depois introduzir essa pessoa no templo do Senhor. Por isso que ele diz ali que o santuário do Senhor, qual ele ama, estava sendo profanado. Hoje, meus irmãos, isso não cabe mais no nosso contexto, porque nós podemos nos casar com alguém que não tem a mesma fé e ainda assim trazer para dentro desse templo. Isso não será uma profanação aos olhos de Deus. Mas, meus irmãos, nós somos o templo do Senhor. Deus habita em nós. E como haverá comunhão entre o nosso espírito, que é o Espírito Santo, e o espírito daqueles que não professam a mesma fé? Por isso nós devemos observar essa palavra do profeta. Essa é a primeira queixa de Deus. Deus se queixa do casamento misto. Por quê? Porque o casamento estava afetando a verdadeira adoração. O casamento estava privando as próximas gerações de olharem somente para o Senhor como seu Deus, porque o pai poderia dizer: olha, eu sirvo ao Deus de Israel, mas a mãe poderia dizer: não, eu sirvo a outro Deus que não é o Deus de Israel, e assim os filhos poderiam ficar divididos na verdadeira adoração. Essa é a queixa que Deus faz através do profeta Malaquias. Mas Deus também, em segundo lugar, se queixa através do profeta do pecado da infidelidade, da traição, do adultério. Veja ali o versículo de número 14. No versículo 13, Deus diz: e ainda fazeis isto, cobris o meu altar, ou cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então eles estavam buscando adorar a Deus, eles estavam ali fazendo as suas orações a Deus, mas Deus está dizendo: olha, eu não tenho olhado para vocês, nem para a oferta de vocês, eu não tenho olhado para aquilo que vocês me apresentam com as suas mãos. Versículo de número 14, o povo pergunta: por que, Senhor? Por que o Senhor não tem aceitado a nossa oferta? Por que o Senhor não tem recebido a nossa adoração? E a resposta de Deus é: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal,
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ou seja, Deus está dizendo, vocês são uma geração que não é fiel. Os maridos traem as mulheres traem os maridos, não há fidelidade na aliança, porque o casamento é uma aliança. Amém, meus irmãos? O casamento é uma aliança. A palavra que aparece aqui como aliança é a mesma palavra para pacto. O casamento, ele é um pacto. Um pacto, biblicamente falando, um pacto indissolúvel. Veja ali o verso de número 14. A mulher da nossa mocidade, ou o marido da sua mocidade. A companheira, a mulher da aliança. Havia ali traição, havia infidelidade conjugal. Por causa disso, Deus estava dizendo, eu não aceito a adoração, não aceito a oferta das mãos de vocês. Sabe, meus irmãos, quando Deus volta a receber a adoração? Quando nós deixamos o pecado. Porque há perdão para quem comete o pecado do adultério e da traição. Há perdão, mas é preciso deixar o pecado. É preciso deixar o pecado, para então vir adorar a Deus, porque muitos, infelizmente, continuam adorando mesmo enquanto estão no pecado. E aqueles que adoram estando em pecado, devem ter a certeza de que Deus lhes rejeita a adoração. Meus irmãos, nós temos vivido no meio de uma geração infiel, uma geração carnal, semelhante à geração lá de Gênesis 6, uma geração que não tem contentamento com o seu cônjuge e nem temor no coração. Infelizmente, meus irmãos, a nossa cultura, ela se levanta contra a cultura bíblica, porque a nossa cultura é manchada pelo pecado. As novelas, os filmes, as artes, as músicas, todas apresentam a traição e o adultério como algo normal, às vezes até engraçado, e muitas vezes até benéfico. Certa vez, quando eu ainda era seminarista, uma pessoa veio aconselhar comigo, porque seminarista também faz aconselhamento. E uma pessoa veio aconselhar comigo e disse, pastor, eu estou sendo traída, e eu busquei um psicólogo. E o psicólogo me disse assim, trai também que você vai se sentir melhor. Não estou dizendo que os psicólogos todos dão esse tipo de conselho, viu, meus irmãos? Mas é um conselho que está inserido na cultura. Os irmãos estão compreendendo? O pecado afeta a nossa adoração. Deus diz que a traição, o adultério, fere o culto. O profeta Isaías, no capítulo 1 da sua profecia, o versículo de número 13 diz que Deus fala ao seu povo, lá na profecia de Isaías, não posso suportar o ajuntamento solene munido de iniquidade. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, meus irmãos, o profeta, Deus por meio do seu profeta, primeiramente se queixa do casamento misto, depois se queixa da infidelidade, e depois Deus ainda se queixa do divórcio de alguns que deixavam a sua mulher, que cria em Deus, para se casar com uma descrente. Veja ali o verso de número 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A ideia aqui, meus irmãos, é que alguns estavam deixando a sua mulher crente para se casar com uma descrente. E Deus diz, olha, eu odeio o divórcio, mas odeio também tanto como a violência. Isso para mim, aos meus olhos, é como uma violência, diz o Senhor dos exércitos. E eu sei que o divórcio no nosso tempo é algo tão comum, tão aceitável,
Mas será que é comum aos olhos de Deus e aceitável aos olhos dele? Será que Deus está errado e a nossa geração está certa? Nós precisamos ouvir, meus irmãos, a Deus, precisamos ouvir ao Senhor. Deus, então, primeiramente nos diz que Ele fez uma aliança com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que foi pronunciada por Moisés, e nós devemos procurar não sermos infiéis e não quebrarmos essa aliança. Deus, em segundo lugar, se queixa através do seu profeta de 3 pecados no casamento e contra o casamento: o pecado do casamento misto, o pecado da infidelidade, o pecado do divórcio para se casar com uma mulher de outra, ou um homem de outra religião. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus diz que os pecados no casamento impedem a verdadeira adoração. Veja ali os versos 12 e 13. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja ele quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. As ofertas aqui são ofertas de culto, ofertas de adoração. E ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer das vossas mãos. Quando nós olhamos para a primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso de número 7, depois você pode ler em sua casa esse versículo. Mas ali o apóstolo Pedro nos diz o seguinte, algo muito forte. O apóstolo Pedro diz que se o casal briga, se o casal tem problemas, não chega a ser um divórcio, mas se o casal briga, se o casal tem problemas, e o casal não se acerta, o apóstolo Pedro diz que Deus não vai ouvir as orações daquele casal. Você entendeu? Entendemos o que é isso, meus irmãos? Significa o seguinte: se eu brigar com a minha mulher, e não me acertar com ela, e eu dobrar o meu joelho, Deus não vai escutar a minha oração. O Espírito Santo vai dizer: primeiro vai lá, se acerta com ela, depois você volta a orar. Vai lá, se acerta com a sua mulher, depois você vem e me apresenta a sua oferta. Meus irmãos, se é assim, num desentendimento de casal, quanto mais numa traição, num divórcio, num abandono. Nós precisamos, meus irmãos, levar mais a sério a palavra de Deus, porque os pecados no casamento impedem a verdadeira adoração. Em quarto lugar, e muito importante, Deus diz que os pecados no casamento atrapalham o seu plano eterno. Veja ali o verso de número 15. Olha só, algumas pessoas dizem assim: não, da minha vida eu faço o que eu quero, meu casamento diz respeito somente a mim. Deus está dizendo não. As nossas escolhas de casamento afetam o plano eterno de Deus. É certo, meus irmãos, que Deus é soberano, tudo aquilo que Ele decretou vai se cumprir. Mas num plano, numa visão, numa ótica nossa, segundo a nossa ótica, e Deus fala isso no verso de número 15, as nossas escolhas de casamento podem atrapalhar o plano eterno de Deus. Veja ali o verso de número 15, diz o seguinte: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Ele buscava a descendência que prometera. Junto comigo, essa frase. Ele buscava a descendência que prometera. O que significa isso, meus irmãos? Esse é um dos textos mais difíceis de serem explicados do Antigo Testamento. Alguns acham que quando o texto diz, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, isso se refere a Adão. Mas pelo contexto, meus irmãos, eu entendo que Deus está falando de Abraão. Deus escolheu um homem, Abraão, para fazer desse homem uma grande nação. Fazer desse homem um grande povo.
E a ideia, meus irmãos, que o Antigo Testamento dá e que o Novo Testamento também dá, é que Deus está formando uma grande nação. Deus está formando um grande povo, formado por homens e por mulheres de fé. E eu e você fazemos parte desse povo. Amém, igreja? É através do povo de Deus, do Antigo Testamento, que veio o descendente, que veio Jesus Cristo. E se o povo de Deus não mantivesse a verdadeira fé e a verdadeira religião, isso teria impedido a vinda de Cristo Jesus, o Senhor. E no Novo Testamento, meus irmãos, alguém pode dizer, mas Cristo já veio, mas o povo de Deus continua sendo formado. E como o povo de Deus é formado? O povo de Deus é formado e é estabelecido pela fé, mas o povo de Deus é formado e estabelecido também por meio da família. Por meio da família. O plano eterno de Deus é realizado e se cumpre através das famílias que sustentam a sua fé em Jesus como único Senhor e Salvador. Agora veja bem, o diabo, meus irmãos, ele sabe, que se ele fragmentar a família, se ele conseguir fazer com que a família cristã seja misturada com o mundo, o diabo sabe que ele vai enfraquecer a verdadeira fé, ele sabe que ele enfraquecerá a verdadeira religião. Então o diabo tem um plano, o plano de Satanás é enfraquecer a família cristã. E se possível, destruir a família cristã. Como o diabo procura fazer isso? O diabo quer desconfigurar. O diabo quer desconfigurar a família. Como ele faz isso? Nos convencendo, se possível, os crentes, de que trair é algo normal, de que se divorciar não é tão grave assim, e de que todos esses pecados aqui que nós falamos aqui, o diabo tenta te convencer que Deus passa o pano, porque o diabo sabe que as nossas escolhas de casamento afetam a verdadeira adoração e afetam as gerações futuras. Os irmãos estão compreendendo? Meus irmãos, é algo muito sério. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É por amor a Deus, meus irmãos. Nós devemos escolher os nossos cônjuges, primeiro por amor a Deus, e depois por amor ao cônjuge. Em quinto lugar, Deus então diz, através do profeta Malaquias, que ele odeia o repúdio. Verso de número 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, ele diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, ou seja, o divórcio aos olhos de Deus é como grande violência. Infelizmente, mais de 50% daqueles que se casam se divorciam. Eu não estou falando de incrédulos, estou falando de crentes. Mas eu oro a você que faz parte dessa estatística, não se divorcie de novo, não aumente essa estatística, saiba que Deus perdoa o seu pecado, busque a graça de Deus, mas você que não se divorciou ainda, que você não se divorcie, que você vá até o final com o seu cônjuge, que você permaneça na aliança até o final, e assim você honrará e glorificará o nome do Senhor. Para finalizar, meus irmãos, Deus dá duas ordens sobre o casamento. Esse é o nosso último ponto. Deus dá duas ordens sobre o casamento. Final do versículo 15, diz assim: cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Final do verso 16, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Então a primeira ordem de Deus para o casamento é: cuide de si mesmo.
Vigie-se. Cuide do seu coração, cuide dos seus passos, cuide dos seus olhos, cuide dos seus sentimentos, cuide de si mesmo. O livro de Provérbios diz que a mulher adúltera anda à caça de vida preciosa. Vale também para as mulheres. Cuide de si mesmo. O diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Cuide de si mesmo. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar de nós mesmos. E precisamos cuidar daquilo que entra em nossas casas. Hoje nós temos, vamos dizer assim, um portal aberto, né? A televisão, as redes sociais são como portais de informação, de informações que vêm, que são jogadas sobre nós o tempo todo. E o diabo está jogando aquilo que destrói a família. Agora, nós podemos cuidar de nós mesmos. Você tem o controle na mão. Não o controle da sua vida, mas o controle da televisão. Você pode desligar. Você pode dizer não àquilo que você vê nas redes sociais. Você pode purificar os seus olhos e o seu coração. Cuide de si mesmo. É somente cuidando de você mesmo que você cuidará do seu casamento. Por quê, meus irmãos? Será que somos melhores do que os filhos de Deus lá de Gênesis capítulo 6? Será que somos melhores do que aqueles homens santos da Bíblia que acabaram incorrendo em pecado, como Salomão? Será que somos melhores? Na verdade, nós não somos. Se alguém está em pé, veja que não caia. Então, cuide de si mesmo. Em segundo lugar, segunda ordem de Deus: ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade ou para com o homem da sua mocidade. Não sejais infiéis. Como eu disse, se alguém já foi infiel, Deus perdoa o seu pecado. Melhor é quando o cônjuge também perdoa o pecado. O adultério não é um pecado imperdoável. Deus perdoa o pecado, mas há consequências, há duras consequências. Então, meus irmãos, não sejamos infiéis. Para concluir, essa é uma mensagem dura, mas nós somos dispenseiros de Deus. E o dispenseiro é alguém que vai na despensa e escolhe aquilo que é necessário para o bom sustento, né? Nós escolhemos a profecia de Malaquias, crendo que estamos sendo direcionados pelo Senhor. Nós temos, meus irmãos, aqui uma grande advertência do profeta Malaquias. Mas diante das palavras do profeta Malaquias, talvez alguém esteja se perguntando, ou talvez alguém esteja dizendo dentro de si: se é assim, melhor não casar. Os irmãos se lembram de Mateus capítulo de número 19, quando Jesus falou a respeito do casamento e do divórcio? O que os discípulos disseram para Jesus? Senhor, se é do jeito que o Senhor está ensinando, melhor não casar. Meus irmãos, é melhor casar do que viver só. Mas melhor também é obedecer a Deus naquilo que tange ao casamento. O casamento é uma bênção, mas aqueles que se casam devem ter o entendimento de que não estão procurando alguém para si, mas alguém para servir. Estão procurando um parceiro de adoração. Nós que somos crentes, nós procuramos parceiros de adoração. Se alguém quiser um casamento abençoado, deve ouvir a Deus. Quer ser feliz, ouça a Deus. Porque em ouvir a Deus, meus irmãos, há verdadeira felicidade e alegria. Vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Certamente há coisas a seu respeito que só você sabe, só você e Deus, mas Deus sabe.
Se há algo para se arrepender, arrependa-se diante do Senhor. Confesse o seu pecado e deixe o pecado. Bem-aventurado é aquele que confessa o seu pecado e o deixa, diz a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos porque, se não for a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, Senhor. Mas grande é a tua misericórdia. E nós te louvamos pela vida do profeta Malaquias, que o Senhor enviou há séculos atrás, para nos trazer essa palavra. Palavra de advertência, palavra que também conduz ao arrependimento, palavra que mostra o caminho da verdadeira adoração. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Se alguém aqui incorreu em algum desses pecados citados nessa noite, que o Senhor esteja perdoando o pecado. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Mas que haja, Senhor, arrependimento. Que possamos, ó Deus, deixar o pecado, para que possamos entregar o nosso culto a ti de uma forma aceitável. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, aqueles que porventura não incorreram nessas faltas, oramos, ó Deus, pelas suas vidas, para que não incorram nessas faltas. Em nome de Jesus, que o Senhor os sustente em pé, pela sua graça. Que eles sejam sustentados pelo Senhor, na rocha que é Cristo. Colocamos, Pai, diante de ti a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.